Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Dia 25 de maio nós recordamos a data de nascimento de um dos maiores cineastas que o nosso cinema já teve, né? Morreu novo, né, infelizmente. Eu estou falando de Joaquim Pedro de Andrade. Ele nasceu no dia 25 de maio de 1932 e ele foi, ao lado de Glauber Rocha, né, um dos principais nomes do cinema novo. Né, o cinema novo é aquele movimento que surgiu ali no finalzinho da década de 50, durante a década de 60, e buscava muito mostrar o Brasil como ele era de fato. Né? Eles queriam muito produzir filmes, produzir cinema que mostrasse a realidade brasileira como ela era, na verdade, nua e crua. Né? Era um cinema que mostrava a desigualdade social, os problemas raciais, as contradições da nossa sociedade. E foi um movimento que sentiu muito, né, a repressão durante a ditadura civil-militar. Né? Tanto é que esse movimento foi até ali, né, pouco tempo depois da década de 70. Né? Então o cinema novo ele traz muito isso, né? Essa contestação da realidade. E foi um movimento também que questionava a forma de se fazer cinema no Brasil. Né? O cinema, né, até o surgimento do cinema novo, era muito baseado em musicais, era muito baseado em produções hollywoodianas, né, os famosos enlatados, né, vindos dos Estados Unidos. Então o cinema novo trouxe essa nova perspectiva, né, mais focado na realidade brasileira. E o Joaquim Pedro de Andrade vai ser um deles, né, vai ser um dos caras que vai produzir, por exemplo, em 1972, o filme Macunaíma, né, baseado no livro de mesmo nome, né, do Mário de Andrade, né, o nosso grande papa, né, do modernismo, o escritor paulista Mário de Andrade. E é um filme, né, que recebeu muitos elogios, né, da crítica, e o Joaquim Pedro de Andrade, então, ele vai se destacar nesse sentido. Eu gosto muito de passar um documentário dele, inclusive tem até no YouTube, que se chama Brasília, né, As Contradições de uma Nova Cidade, que foi feito em Brasília em 1967. E eu gosto muito de passar quando eu estou falando com os meus alunos, estou ensinando sobre o governo Juscelino Kubitschek, porque mostra muito Brasília, né, aquela cidade toda, né, bonita, né, ali do plano piloto, uma cidade que foi desenvolvida, planejada, né, para ser uma cidade moderna, porém no seu arredor, né, existindo as cidades satélites, a pobreza, né, a modernidade do plano piloto não tinha alcançado as cidades satélites. Né? E esse documentário, dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade, tem a locução maravilhosa, né, do Ferreira Goulart, né, o poeta Ferreira Goulart, que além de ser um exímio poeta, tinha uma voz muito bonita, uma voz marcante, forte. Né? Ele conta, né, sobre a construção da capital, ele fala sobre a vinda, né, de milhares, né, de nordestinos para Brasília, né, para tentar uma vida nova, fugindo da seca. E o Joaquim Pedro de Andrade, então, ele vai mostrar isso, né? Mostrar como que é uma contradição, né? Uma cidade moderna lá no plano piloto e nos lugares mais afastados ainda tinha, né, essa desigualdade toda. Né? Então Joaquim Pedro de Andrade ele vai ser esse grande nome, né, do cinema novo. Né? Ele vai trabalhar muito nessa questão. Né? Outro trabalho dele também que eu gosto muito é um que chama O Poeta do Castelo. É um curta-metragem que mostra o poeta Manuel Bandeira na sua intimidade, né, no seu apartamento no Rio de Janeiro, ele andando pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. É um curta-metragem em preto e branco e no fundo, além de ter uma trilha sonora, tem também o próprio Manuel Bandeira declamando os seus poemas. Né? Então é interessante ver, né, a simplicidade, né, do poeta, né, um dos maiores nomes da nossa literatura, e tendo uma vida que nem a gente, parando no bar para comprar leite, ele tossindo, né? Ele tinha muito problema com a tuberculose. Né? Inclusive ele fez um poema, né, Pneumotórax, né, maravilhoso.
Então Joaquim Pedro de Andrade, nascido no dia 25 de maio de 1932, ele vai ser um grande destaque, né, do cinema novo no Brasil. E ele morreu muito novo, como eu falei, né, ele morreu, deixa eu pegar a data aqui, ele morreu no dia 10 de setembro de 1988, com apenas 56 anos de idade. Né, ele morreu vítima de câncer do pulmão. Né, então Joaquim Pedro de Andrade, mesmo vendo pouco, né, fez uma produção que acabou colocando, né, na história do cinema brasileiro. Né, ele é filho de Rodrigo Melo de Franco Andrade, que é nada mais nada menos que o fundador do IPHAN, né, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então nós vemos que o sangue dele, né, tem a cultura, né, viva, né, passando pelas veias dele. Né, então deixo aqui, né, a recordação do Joaquim Pedro de Andrade, né, da data do seu nascimento, e aí também, né, a sugestão para vocês que estão vendo esse meu vídeo aqui, procura aqui mesmo no YouTube alguns documentários dele. Beleza? É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.